Que possamos, Senhor, sermos radicalmente leves. Pessoas que tiram o peso de tudo e não aquelas que colocam o peso em tudo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais um dia de crescimento, meditação, cultivo familiar, que é uma área tão importante. Leia aqui, por gentileza. 1, 2, 3 e... Mentalidade de superação. Nós precisamos ter uma mentalidade de superação. Você sabe o significado de relacionamento? Vamos lá. É a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas, diga comigo, que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Todo tipo de relacionamento envolve, diga comigo, convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Todo tipo de relacionamento. A gente precisa entender isso. Eu sempre falo que o segredo para o sucesso em qualquer área é a sua capacidade de se relacionar com as pessoas. E dentro da capacidade de se relacionar está a sua capacidade de se comunicar. A boa comunicação. Então, nós vamos falar hoje, tem muita coisa para falar. Mas uma das coisas que eu quero que entre dentro de vocês, nós sempre falamos sobre a reprogramação mental. O quanto é importante essa, que a Bíblia fala daqui a pouco eu leio com vocês, em Romanos 12. Então, nós precisamos querer. Nós temos que querer, você tem que querer. E tomar a decisão de pensar diferente. Eu penso assim. Não, você pensa do jeito que você quer pensar. É assim que a gente pensa. Por isso que a Bíblia fala sobre, e se a Bíblia não for uma autoridade para você, você, infelizmente, é onde você escuta muitas coisas e você não vê isso se cumprindo, se materializando na sua vida, justamente por ignorar e não fazer dela um manual, uma autoridade sobre a sua vida. Então, o Espírito, ele insiste tanto conosco nessa área, porque é uma área que é o problema das pessoas. Tem gente que acha que o problema dela, meu problema é financeiro, meu problema é no casamento. Não, seu problema é realmente a falta de uma renovação mental. Por que eu penso como eu penso? Se eu penso errado, eu falo errado, eu ajo errado. Se eu penso do jeito que eu penso há 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu vou continuar agindo do mesmo jeito. E aí, nós não sofremos a transformação na nossa vida e não sofremos uma renovação mental. Nada muda, tudo igual. Então vamos lá. 2 Coríntios 10:4, diga comigo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Diga, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha, nós falamos muito sobre essa questão. Eu ainda preguei sobre isso, se não me engano, sexta-feira. Por que é tão importante isso? Deixa eu só concluir a leitura. Destruímos, diga comigo, argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa é a parte que eu quero que você repita com fé, por favor.
e levamos cativo todo, quer dizer, eu não sou prisioneiro dos meus pensamentos, eu levo cativo os pensamentos. Meus pensamentos não me dominam, eu tenho domínio sobre os pensamentos, para torná-lo obediente a Cristo. Para torná-lo obediente a Cristo. Então, o que acontece? O diabo, ele captura pensamentos, fortalezas. Eu falei sobre sexta-feira, se não me engano, passado, que para tomar posse da terra prometida, existia a primeira cidade a ser conquistada, que era considerada uma cidade fortaleza. Chamava como? Jericó. Então, para que eles entrassem e começassem a possuir a terra prometida, tinha que derrubar as muralhas de Jericó. Qual é o problema, bispo? O que tem a ver com a minha vida? Que a fortaleza, ela é estabelecida, a Bíblia mostra que ela é estabelecida na mente da pessoa. Áreas, territórios que se estabelece uma linha de pensamento do qual o diabo tem total domínio sobre a mente e escraviza a pessoa através daquela linha de pensamento. Então, existem pessoas que não saem da mentalidade passiva. Sabe o que é uma mentalidade passiva? Tudo que vem ela pensa. E ela põe para fora. Tudo que vem. Passam a vida inteira do mesmo jeito, morrem sem ter vivido mudanças. Isso não é trágico? Sim ou não? Sim ou não? Uma pessoa passar uma vida inteira pensando igual os pensamentos, agindo da mesma forma, isso é uma tragédia. Então, por isso que nós precisamos permitir, primeiro, entender isso. Espera aí. Por que eu penso assim? E essa linha de pensamento? O que trouxe de benefício à minha vida? São paradigmas que muitas pessoas carregam por pensar de forma, desculpa a palavra, estúpida. E quem pensa de forma estúpida, vai agir de forma estúpida. E os resultados serão ruins. Pode falar. Aproveitando, né? Já que a gente começou falando de relacionamento e que tem que ter uma boa convivência, uma boa comunicação, e pegando agora o que o bispo falou sobre os pensamentos, é muito comum entre os casais adquirir esse hábito de pensar e chegar à conclusão de coisas e passar anos aprisionado por aquilo que você acha e pensa. Porque nós temos o hábito de julgar. Olha o interessante. Nós não só julgamos o próximo do dia a dia que não é da sua convivência. Nós começamos a cometer esse erro dentro de casa. Nós julgamos o que o marido pensa, o que ele está fazendo, e levamos tudo para o negativo. É aí que se fecha. É aí que a gente vê que não há um bom relacionamento. E você vê que nós temos que levar o nosso pensamento cativo às coisas da Bíblia. Primeira coisa que nós temos que ter, olhos bons. O casal tem que ter olhos bons. Porque se você tiver olhos bons, mesmo que ele está comunicando de forma negativa, você não vai receber. E a gente vê o interessante que o casal não desenvolve, fica aprisionado. E a mente, e principalmente, desculpa as mulheres que não trabalham fora, mas trabalham muito dentro de casa. Ela fica com a mentalidade concluindo coisas que não são reais. E nós temos que buscar essa libertação em Deus. Ele não liga para mim, ele não faz isso para mim. Eu estou colocando coisas assim, bem simples. E nós temos que levar o nosso bem. Eu sou uma nova criatura. Eu não penso mais como eu pensava antigamente. E eu não penso como o mundo pensa. Eu penso como uma mulher de Deus hoje. Agora eu vou falar com mulheres, tá? Eu penso como a Bíblia manda eu pensar. Ter olhos bons, pensamentos bons. E tudo levando para que Deus possa ser a sua luz, que é o quê? A palavra de Deus orienta você. Vamos lá.
Cada culto é um estímulo para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Cada um. Deixa eu falar uma coisa que recentemente, eu acho que um domingo ou dois atrás, a bispa ainda falou isso no encerramento de um jejum. Cuidado para você não ser um garimpeiro, que fica garimpando o que te interessa na Bíblia, o que te favorece, e descartando o que você acha que não te interessa. Isso não vai dar certo. Então, os direcionamentos que nós recebemos aqui, são direcionamentos para sermos pessoas bem-sucedidas em todas as áreas. Todas. Eu e Liliane, nós vamos falar sobre uma coisa bastante interessante aqui hoje, como equilibrar a família e o trabalho. Porque eu sempre digo, né, e ensino vocês, qual é o maior tesouro de um homem? A sua família. Seu maior tesouro não é o patrimônio que você tem. Seu maior tesouro é a sua família. E nós precisamos colocar isso, porque nós aprendemos que pessoas são mais importantes do que coisas. Diga comigo, pessoas são mais importantes do que coisas. Então, as coisas nunca podem estar no lugar de pessoas. Nunca. Se você colocar coisas no lugar de pessoas, você vai fracassar. Então, e quando eu uso esse termo, eu posso levar para todas as áreas, mas vamos voltar aqui. Se nós não desenvolvermos o prazer de estar com a família, a família vai fracassar. Então vamos lá. Quem é empresário aqui? Quem trabalha fora? Vamos lá. O que precisa acontecer? Nós precisamos ter o prazer. Quem gosta muito de trabalhar, quem é viciado em trabalho, precisa ter muito cuidado, porque você pode se dedicar demais ao seu trabalho e se esquecer da sua família, ou não dar a devida atenção à sua família. Então, no que nós precisamos trabalhar? Por que é tão importante desenvolver o prazer de estar em família? Porque eu trabalho, eu corro, amo trabalhar, amo fazer o que mas eu amo voltar para casa. Diga a palavra, eu amo voltar para casa. Tem gente que não ama. Tem gente que não tem o prazer de voltar para casa. E, na realidade, não é só o empresário, tá? Um funcionário bem-sucedido, aquele que gosta, que realmente tem metas, vive, sim, enfia tanto no trabalho, ele sente a pressão, está sobrecarregado, mas ele gosta do que faz. Ele fica preso naquilo. E é dele, está correndo pela corrente sanguínea. Só que como equilibrar isso? Porque você falou que a pessoa quer ficar no trabalho, né? Parece que casou com o trabalho, né? Aquele documento de casamento não está lá, Maurílio e Liliane, né? Está Maurílio e Ministério Mudança de Vida. Mas eu aceito Maurílio e Jesus Cristo, né? A única coisa que eu abro mão, que eu deixo é para a obra. Mas nós precisamos equilibrar isso. Você tem o prazer e acaba até fugindo, às vezes, do problema de casa e ficando só no trabalho. Mas é necessário. Mas olha o que o bispo falou. Desenvolver. Isso não é uma coisa que você fala, não, a partir de hoje eu tenho o prazer de ficar em casa. Não, tem que desenvolver. Isso depende dos dois. Quem está no trabalho e quem está em casa. Você tem que começar a olhar esse valor que é. Você sabe que o correto seria, e isso está na Bíblia, o lar ser um lugar de refúgio, de refrigério. Recarregar as energias. Exatamente. Ah, como assim está na Bíblia? Porque tudo que você faz a menção igreja,
e Cristo é o marido e a mulher, é o lar. Você que é filho, você que é pai, não importa. Se você recarrega as suas energias dentro da igreja, porque todo mundo, quando está no momento de aflição, de angústia, qual é o melhor lugar para estar? Na igreja. A igreja é o lugar, você nem quer que termine o culto. Ou terminou o culto, você nem quer ir embora, porque aqui tem a paz. Se a igreja é assim, a sua casa tem que ser assim. Então, você está lá trabalhando, você sabe, você tem metas, um dia você fica mais, outro dia você fica menos, até mais tarde, outros dias não, porque você não vê a hora de estar em casa. Mas isso tem que ser desenvolvido pela família, todos. A gente não começou falando do relacionamento, que são atitudes recíprocas. Quem está lá em casa esperando e quem também está para chegar em casa. Porque tem muitas mulheres que falam o seguinte, né, que eu falei, acho que uns duas quarta-feiras atrás, que quando o marido viaja, acha maravilhoso. E não é assim. Quantas vezes eu falo, né, para você, estou com saudade, estou carente de você, eu preciso de você. Isso tem que ser desenvolvido. Não pode ter orgulho. E você também tem que expressar, mulher. Porque o marido não tem que adivinhar. E outra, o homem gosta, tá? Esse lado macho deles, eles gostam de ouvir, eu preciso de você, eu sinto falta de você. Então, isso é o primeiro ponto, eu preciso desenvolver o prazer de estar com a família. Diga isso. Casa tem que ser um lugar para onde eu quero voltar. Eu amo estar aqui. Mas uma das melhores horas do meu dia é quando eu volto para casa. Isso é maravilhoso. Isso é prazeroso. Isso não é tão simples assim. Então vamos entrar num outro ponto. Então, vamos entrar nas escalas de valores. O que acontece? Diga comigo, aquilo que você valoriza, se valoriza. Então, se eu valorizo a minha família, ela se valoriza. Se eu valorizo o meu casamento, ele se valoriza. Tem cada vez mais valor. E aí, para que isso funcione, eu preciso entender o seguinte: a escala de valores, o que é importante para mim? Tem coisas que são importantes para mim, mas não são tão importantes para a Liliane. Tem coisas que são importantes para mim, para a Liliane, que não são tão importantes para os meninos, mas tem coisas que são extremamente importantes para os nossos filhos e que não são tão importantes para nós, mas nós precisamos valorizar isso. Para os filhos, a gente tem que ter bastante sensibilidade, porque quando a gente está no mundo de adultos, né, a gente só enxerga aquele diploma, ou aquele negócio que você vendeu, aquela viagem que você está programando. A gente tende a valorizar aquilo de acordo com os nossos olhos. Mas nós temos que nos voltar para os nossos filhos. Porque quem é mãe, quem é pai, somente as mães, né? Que as mães geralmente se esforçam mais para estar nas reuniões das escolas. E eu lembro quando tanto o Vitor como a Bruna perguntavam, você foi na minha reunião? Eu, claro, né, raramente, fui. Aí eles ficavam todos orgulhosos. E nas apresentações dos pais, dos filhos, quando eles ficam te procurando lá, quando te acha, abre aquele sorrisão. Né? As mães estão até balançando a cabeça. Abre aquele sorrisão. E quando a mãe vê os filhos tocando flauta, a gente fica toda orgulhosa, né? E claro que depois de uns anos, não que eu tive uma decepção, mas foi engraçado, porque eles estudaram no Interativo e sempre tinha apresentação de flauta. Anos depois, você vai lembrar dos meus netos, o Vitor falou que ele ficava com a flauta, mas ele fingia que tocava. Não sei nem onde ele está. Mas ele ficava lá bonitinho. Para mim, ele estava... Aí eu fui perguntar, Bruno, e você também fingia? Ela falou, não, mãe, eu tocava. Tanto que ela ficava tocando em casa. Mas não importa, né?
Mas é uma coisa engraçada, mas é sério. Eu estava lá sempre para ver a apresentação dele fingida. Mas era importante. Mas são coisas engraçadas. Mas a gente tem que dar valor, que tem pai que fala assim, não precisa, isso é bobeira. Não, ele faz em casa para mim. E eles ficam esperando. Mas a gente tem que valorizar. Sabe onde está o problema? Empatia. Vamos lá. Talvez, vamos pensar assim, ó. Tem coisas, até pela diferença que existe entre o homem e a mulher, tem coisas que são importantes para mim e não são tão importantes para ela. Tem coisas que são importantes para ela e não são tão importantes para mim. Só que eu preciso respeitar e valorizar o que é importante para ela e ela respeitar e honrar aquilo que é importante para mim. É que nem aquele marido que fala assim, você vai fazer unha de novo, para quê? Vai gastar esse dinheiro. Mas se é importante para sua esposa, deixa fazer. Vai jogar bola de novo, mas é importante para ele. Tem que ter um equilíbrio. Sabe, eu vejo que o casamento, ele não é um conto de fadas, mas ele é o caminho para realizar tantas coisas que, quando você é adolescente, você sonha. Então, eu tenho que ser apoiadora de sonhos, eu tenho que valorizar o que ele valoriza. Mas isso aí é para todo mundo. E a tendência, estou falando porque eu sou mulher e que eu vivi algumas coisas assim. A tendência do homem, ele não valorizar tanto as coisas das esposas e nem dos filhos. Mas não é porque eles não têm essa empatia. É porque a vida é tão corrida, mas nós estamos aqui para despertar a todos. Valorize, olha a escala de valor dos seus filhos, do seu marido, viu, esposa? E você, maridos, da sua esposa. Porque é aí que surgem os problemas, gente. Espera aí, se a Liliane não respeita o que é importante para mim, vai ser um problema. Se eu não respeito o que é importante para ela, vai gerar um problema. Se nenhum de nós respeitamos o que é importante para os nossos filhos, como eles vão se sentir? Quem está entendendo, por favor? Nós precisamos entender, as escalas de valores são diferentes para cada membro da família. Diga comigo, as escalas de valores são diferentes para cada membro da família. Aí que está o sucesso. Eu preciso entender. Nós precisamos entender o que é importante e respeitar. Isso aí é frescura, é besteira, mas é importante para ela. E se eu não respeitar, como é que ela vai respeitar o que é importante para mim? Está claro isso? Sim ou não? O que nós estamos falando? Isso é mudança de pensamento, viu? Às vezes, faz uma colocação, diga assim comigo, pequenas ações. Ações esporádicas constroem boas memórias. O que acontece? Às vezes as pessoas, elas se programam tanto para fazer aquelas ações mirabolantes. Vamos lá. Vamos programar aquela viagem que vai criar memórias. Uma viagem, aquela viagem do meio do ano ou do final do ano que vai... Elas são importantes? São importantes, mas elas não são as mais importantes. As pequenas ações do cotidiano constroem a família. Às vezes, eu não tenho dinheiro para viajar. Não precisa ter dinheiro para viajar. Mas as pequenas ações do cotidiano, você não vai construir só a memória, você vai construir a família. É aquele tempo de qualidade com a família, fazendo aquelas coisas que são importantes. Eu sempre falo de uma coisa que parece uma besteira, mas os meninos, eu vejo hoje o quanto foi importante para eles, algumas coisas que nós fizemos e criou boas memórias e cultivou a família, que eles se lembram disso com quando eu pergunto de alguma coisa, eles sempre lembram disso como algo muito importante na vida deles, quando a gente fazia o cineminha em casa de forma informal, jogava o colchão no chão para assistir televisão na sala, na informalidade, enchia a sala de colchão, virava aquela bagunça, sentava, deitava todo mundo. Eles falam disso com uma importância, porque isso foi tão importante para eles, e isso cultivou. São pequenas ações, diga comigo, pequenas ações. As pequenas ações é que cultiva a família.
Às vezes as pessoas estão tão presas às grandes ações que aí não dá para fazer, não dá para cumprir, não dá para viajar, não dá para curtir aquelas férias. E eu tenho alguém que está aqui nessa reunião, que está aqui hoje, e eu vou citar um exemplo que eles compartilharam comigo, e que eu achei assim, poderoso demais, maravilhoso. Esse final de ano, são pessoas que gostam de passear, de viajar, mas esse final de ano não viajou. E curtiu as férias em casa. Curtiram as férias, sabe esse período de recessão? Sabe? Chega ali o dia 20, depois volta só lá pro dia... E curtiram as férias sem viajar, em casa, assistindo TV, culinária, churrasco, tal, e curtindo com a família. Isso foi tão forte, é mais forte do que aqueles momentos que você faz uma viagem para um lugar distante e fica lá 5, 10 dias ou 15 dias que seja, porque isso realmente cultiva a família. Quem está entendendo, por favor? Então nós precisamos investir em práticas diárias, isso gera vínculo, pertencimento e segurança. Deixa eu falar agora só um pouquinho, porque você fala como marido e eu falo como mulher, né? Se você quiser, eu falo como mulher também. Você não sabe? Eu tenho um lado feminino. Essas grandes ações, tá? É maravilhoso, é perfeito. Claro que quando a gente une os dois, impacta a vida, não só dos filhos, mas do seu cônjuge. Porque eu lembro que aí eu vou falar das pequenas ações do cotidiano, que eu acho isso muito, muito importante. Eu lembro quando, acho que foi o meu primeiro aniversário com você, e você não fez nunca mais isso, hein? Ó. Ele comprou, foi barato. Lê aqui, gente, por favor. Superado já. Não, passado. Mas ele fez uma coisa boa. Na tua época de imaturidade, você fez uma coisa boa. Ele comprou, deve ter comprado uma dúzia de chocolates, né? Foi mais. E ele pegou bilhetinhos até eu chegar no principal, que ele fez as declarações dele, vai para o quarto, vira tal, vai, faz. E me marcou. Já se passaram 30 anos praticamente, e eu não esqueço, né? E eu lembro que acho que uns 5 anos atrás, 4 anos atrás também, no nosso aniversário de casamento, ou do meu aniversário, eu não lembro. Mas você entendeu, né? Que eu fui fazendo um caminhozinho e terminou lá na cama esse chocolate. E só mandando bilhetinho, siga para cá, siga para lá. Mas fica a dica aí, ó. Mas são pequenas atitudes que eu lembro que uma vez, inclusive, uma pessoa contou para mim que o pai, os filhos olham, né? Literalmente são câmeras com perninhas, que direto é rotina, mas assim é uma surpresa. A mãe vai tomar o café da manhã, vai virar a xícara, tem um bombom e um bilhetinho do marido. Eu te amo. Gente, é uma coisa tão simples, mas que faz a diferença no seu dia a dia. E hoje eu recebi, aliás, vou falar primeiro, uns 4 anos atrás eu te pedi um presente. E eu falei que eu queria um dia inteiro com você lembra? E olha o exemplo que a gente deixa para os filhos. A Bruna fez aniversário segunda-feira, e ela fez um pedido, né, de presente para o Guilherme, e ela pediu um dia inteiro. Quer dizer, ela não queria presente, ela não queria uma bolsa, uma roupa, um perfume, ela queria um dia inteiro com o marido. Por quê? Fazer a obra é de segunda a segunda, não tem horário, não tem dia, né? Então, quando você pede o dia inteiro, é porque você quer exclusividade, tá? Queria falar não, mas ela pediu para mim também. Não, mas aí olha só que interessante. E eles foram no cinema ontem, né? Esse dia foi ontem, e ela mandou a foto, porque ela lembrou que a gente ia com frequência, eu e ela. E ela falou que saudade, quando estava eu e você aqui, mas não é que o Guilherme não supre, é saudade, é lembrança. E olha só, hoje eu recebi
uma foto da minha mãe e a mensagem. Ela mandou a foto do elevador panorâmico ali do Shopping Miramar e falou assim: nossa, filha, que saudade. Lembra quando a gente subia nesse elevador para ir na locadora lá, que era no último andar? Que tempos bons. E olha só, isso tinha uma prática dentro da minha casa que passou para minha filha, e assim eu sei que vai passar para os meus netos. Então, são coisas que marcam. Enfim, sendo assim, né? As pequenas atitudes do dia a dia fortalecem, constrói família. O que é família? Não é o nome que você carrega, eu Ribeiro, né? Que muita gente pergunta, por que você tirou todo o sobrenome? Que é Liliane Ribeiro, Vitor Ribeiro. Agora ficou Bruna Ribeiro, me deu um branco, de Oliveira. Porque nós somos conhecidos pelo nome do marido, né? Na época podia tirar, tirou tudo. Mas o que fortaleceu o nosso vínculo não foi o nome que a gente carrega, mas são as pequenas ações que nós vemos, que nós fazemos, né, durante esses 30 anos. Isso é família, isso que é lar. Não é uma casa cheia de móveis, com pessoas lá dentro se suportando, ou fazendo tudo por obrigação, sendo serviço de casa, ou, né, lá dentro do quarto que você faz por obrigação. Não pode ser assim. Lar é uma convivência. Tem um problema lá fora, mas a gente conversa, a gente adora o mesmo Deus, tem os objetivos, ali reina a paz, porque Deus, que é o Deus da paz, está dentro do nosso lar. Eu sei meu papel como esposa, eu sei meu papel como mãe, e Ele sabe. E a gente usa o cultivo familiar para fortalecer mais isso, para que o Espírito Santo cada vez flua. Isso vem a transferir de geração para geração. Quando Deus falou que escolheu Abraão para que pudesse ser a geração eleita, porque sabia que ia levar de geração para geração. E olha só, já está na terceira geração, cultivando momentos importantes para que a família seja fortalecida cada vez mais. Diga assim, seja radicalmente leve. Agora olhe para o teu cônjuge e fala assim, tire o peso de tudo. Vamos lá, com mais força, diga, tire o peso de tudo. Então, seja radicalmente leve. A gente já teve uma pregação aqui que falou de você carregar um galão de água ou de combustível. E agora seja bem sincero, porque a verdade te liberta. Qual pessoa que você é dentro da sua casa? O que carrega o galão de água ou o que carrega o galão de gasolina? Você tira o peso, você tira. Qual que é a orientação hoje? Seja radicalmente leve. O mundo já coloca regras. Parece que a gente vive atrás de metas, não que você colocou, metas que o mundo, parece que se você não tiver filho, se você não casar, se você não prosperar, se você não fizer isso, se não for... O mundo já te traz um peso, já vem a cobrança. E aí, quantas vezes você, mulher que trabalha fora, você, marido que trabalha fora, tem tanto peso, você é a pessoa que está com um galão de gasolina ou um galão de água para tirar o peso? Quantas vezes chega em casa, quando você chegava em casa, vamos falar do trabalho extra, né? Fora da igreja, às vezes desmotivado, ou às vezes naquela pressão, naquela tristeza, né, da concorrência, do mercado, e em vez de você culpar, não, vamos orar, eu creio, Deus vai te honrar. Se você perder, Deus vai mandar o dobro, 10 vezes mais. Eu tenho que acreditar. Perdeu um, Deus manda 10. Perdeu 10, Deus manda um que vale por 10. Abre até a mente da gente, não é verdade? Então, seja radicalmente leve. Tire o peso de tudo. Não torne a vida mais pesada. Isso é um ponto essencial. Não adianta, olha o ponto que nós entramos aqui, é uma mentalidade de superação. Espera aí, eu posso mudar, eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa... Não, isso é crença. Tem coisa, por isso que a Bíblia fala de autogoverno, autocontrole. A gente tem o poder de autogoverno ou liderar, autoliderança. Por onde nós começamos a leitura? Nós começamos a leitura, leva o pensamento cativo. Eu não consigo, mentalidade de superação, eu posso.
eu posso melhorar, eu posso evoluir, eu posso crescer. Outra coisa, eu devo levar os assuntos de trabalho para casa? Depende. Depende de como você chega. Depende do que você leva. Você sabia que, preste atenção no que eu vou te falar. Você sabia que, você pode procurar isso que você vai encontrar, a maior parte dos pastores, os filhos, não querem ser pastores? Sabia disso ou não? Por quê? Porque ser pastor não é uma coisa fácil. Porque ser pastor, o pastor sofre injustiça, traição, é caluniado, ele cura uma ovelha, ele é traído, ele é abandonado. Acontecem muitas coisas. Então, eu nunca trouxe peso para os meninos. Nós sempre compartilhamos das coisas de forma espiritual, de forma que eles não pegassem uma aversão. Eu estou falando isso aqui, mas vamos lá. O que acontece? Por que boa parte dos filhos não quer trabalhar com os pais? Por que boa parte dos filhos tem aversão da função do trabalho dos pais? Justamente por causa do estresse. Justamente por ouvir, muitas vezes até pelo ser a causa de tanto desgaste dentro de casa, descarregar tanto estresse dentro de casa. Então tem filho que fala, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero essa função, eu não quero essa profissão. Por quê? Justamente porque ele associa que essa função, essa atividade é sinônimo de problema. E não é. É a forma que nós lidamos. Quem está entendendo, por favor? Então, existe o pai presente, diga comigo, que é ausente. Ele está presente, tanto faz, é o presente ausente. Existe o pai ausente, que é ausente. Existe o pai presente, que é presente. E existe o pai ausente, que é presente. Já viu a pessoa que mesmo ele estando ausente fisicamente, ele é presente? Já viu isso? Sim ou não? Então isso faz toda a diferença. Talvez por conta das nossas atividades, eu tinha uma coisa comigo, eu carrego isso. E esse é um ponto que eu soube administrar muito bem, foi por ter sentido tanta falta do meu pai, e saber o quanto meu pai me fez falta, eu nunca permiti que os meninos sentissem a minha. Mesmo quando eu viajava, eu fazia questão de estar o tempo todo falando com eles. O tempo todo eu estava presente, eu não deixava eles sentir a minha ausência. E sempre também criando aquela expectativa de, quando o papai voltar, o papai está chegando, está levando, além do papai voltar, o papai está levando um presente para vocês. Mas eu acho que esse papai, esse marido, quando viajava, ele queria que a gente estivesse ligando porque ele se sentia carente. Ele era presente porque ele se sentia carente, mas isso é legal, porque o valor dele estava na família. Nós éramos patrimônios, e patrimônio dele. E é interessante porque você viajou o quê? Umas 14 vezes, 13 vezes para Israel? Que ficávamos vários dias. Ele ficava vários dias. Eu lembro que a primeira viagem, gente, eu vejo que é um dos testes para o início de um casamento. Porque éramos muito apegados, né? E trabalhávamos juntos, né? Porque, até falando aqui, se devo levar o assunto para dentro do lar, é até complicado você não levar, mas tem que colocar limite, leva o assunto, mas não leva o problema. Compartilha, mas não descarrega. Tem tudo diferença, tá vendo? Você tem um problema lá, você pode até compartilhar o problema, mas você não está descarregando o problema. Porque quando acontecem coisas boas no trabalho, você também tem que compartilhar. Porque e comemora junto. Porque né? a família tem que celebrar. Mas falando dessa questão de ausência, porque era uma viagem, mas era do trabalho / igreja, e eu lembro a primeira vez, você ficou acho que 15 ou 17 dias fora. Eu sofri tanto, eu chorei tanto, mas eu tinha que cuidar, né? Eu trabalhava, eu era responsável lá da empresa, do setor, e eu não podia deixar a peteca cair, e cuidar dos filhos.
eu já tinha o hábito de fazer tudo sozinha, mas a presença dele me confortava. E eu falei para mim mesmo que ia ter inúmeras viagens, dezenas de viagens, que eu não ia ceder aquele sentimento. Só que aí inverteu. Toda vez que ele viajava, ele tinha que falar todo dia. E se deixasse até 3 vezes no dia. Você sabe por que eu fazia isso? E eu faço e aconselho até hoje? Vou te dar uma dica. Não deixe a sua família se acostumar sem você. Não se faça desnecessário. Mas isso aí foi tão Porque importante. você vai ficando tão ausente, que chega um momento que você se torna desnecessário. Eu ia falar isso. Eu me permiti não sofrer, mas eu sentia falta. E ele não se permitiu acostumar, e nem que a gente acostumasse com a ausência dele. Tanto que na volta dele, era como se fosse uma celebração. Era uma festa, estava todo mundo na expectativa. Isso é gostoso. Então, a gente conseguiu equilibrar os dois lados. O que nós vemos hoje acontecer? As pessoas fora de casa, ela tem a sua melhor versão. É a melhor pessoa do mundo para todo mundo. Entra dentro de casa, é a pior versão. Não dá o seu melhor para a sua família. A sua melhor versão é para a sua família. Diga comigo, a minha melhor versão deve ser para minha família. Você sabe por quê? Porque no dia mau, você só terá a sua família com você. Você não tem ninguém com você. E o dia mau chega para todos. Então, essa loucura de dar a sua melhor versão aos outros, você deve... por isso que nós devemos ser um só, a verdade é essa. Mas geralmente as pessoas e a família, ela deve sim ocupar o primeiro lugar. Agora, geralmente nós vemos as pessoas, elas são maravilhosas lá fora e aqui dentro é a pior versão. Não pode ser assim. A nossa família merece a nossa melhor versão. E aí a gente diz assim, mas eu não consigo. Claro que eu consigo tratar bem os outros de fora, por que eu não consigo tratar os de dentro? Não é verdade? Sim ou não? A gente consegue tratar bem os de fora, consegue sorrir, consegue... Então, nós precisamos... Lembra da frase que eu falei no começo? Tudo que você valoriza, se valoriza. Então, nós precisamos valorizar a nossa família e dar valor cada vez mais à nossa família. Esse é um ponto extremamente importante. Então, eu quero que você guarde isso, grave isso. São pontos extremamente importantes. Bispo, o senhor está falando da vida familiar. Eu vou dizer uma coisa muito séria a você. Essa área trava todas as demais. Grave isso. Eu não tenho dúvida que tem gente com a vida travada por conta de ser negligentes nessa área. Deixar o orgulho, deixar a mágoa, mas principalmente o que existe aí é o orgulho dominar. Tem gente com a vida barrada, com a vida travada, com a vida amarrada, justamente por não cuidar, não estar atento a esses pontos que são tão importantes. Então, nós podemos, volta aqui, lê aqui comigo novamente, mentalidade de... Então, vem para Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Bispos, vocês leem essa mensagem continuamente, é verdade. É verdade. Diga comigo, a fim de que experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, você tem que querer. É tomar uma decisão de pensar diferente. Eu quero crescer, eu quero ser diferente. Eu vou colocar esforço nisso. Eu vou depositar minha fé nessa decisão. Porque eu não quero ser a mesma pessoa.
eu quero essa mudança, eu quero viver essa vida extraordinária. Sabe por quê? Senão, o que acontece? O que Jesus diz quando você coloca vinho novo dentro do odre velho? O que acontece? Arrebenta, não tem proveito nenhum. Você quer informação nova, você quer direção nova, você sendo velho, não vai permanecer em você. Só vai arrebentar. Por isso que eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero essa renovação, porque olha o que diz, não imitem os costumes deste mundo. Esse é o padrão que está lá fora. O nosso padrão é outro. O padrão de mentalidade lá fora é um, o nosso é outro. Então, eu preciso querer essa mudança. Eu tenho que desejar essa mudança. Trabalhar, colocar força nessa mudança. Porque a mudança, dentro da nossa criação, as coisas que entraram dentro de nós, entrou através de, diga comigo, repetição. Sabe, tudo que nós aprendemos errado, não entrou do dia para a noite, foi repetições. Foram repetições que foram acontecendo, influências, atitudes, coisas que nós sabemos, mas fazemos, ouvimos, sentimos, são coisas que nós ouvimos muitas vezes, repetimos muitas vezes. Hoje, por que é tão difícil uma mudança de um comportamento errado? Porque eu fui longe demais, eu repeti isso muitas vezes. Como é que, sabe aquela frase que eu preciso desaprender para reaprender? Tem coisas que a gente precisa desaprender. O que é ruim entra por repetição, o que é bom vai entrar de que forma? De que forma? Por repetição. O que é ruim entrou por repetição. O que é bom vai entrar por repetição. Então nós precisamos pensar numa coisa, as pessoas sonham em se casar. Quem sonhou em se casar, por favor? Quem sonhou em se casar? Não, você não sonhou não? Casou amarrado, botaram... Você vai casar comigo, pronto e acabou, né? Não, aí depois que realiza o sonho do casamento, colocam tudo a perder. Não é verdade? A gente sonha em se casar, aí trata mal o cônjuge, outros são de difícil convivência, trata mal os filhos. Não faz isso não. Quantas mulheres falaram assim, que inclusive eu escutei esses dias, que até sonha, né? Casar, aí olha a expressão que ela usou para mim, brincar de casinha, né? E você vê que é instintivo. A menina lá que tem 4 anos, uma criança que tem 4, 5 anos, o que ela vai fazer? O que ela pede? Ela quer uma cozinha completa, depois casa, não quer nem saber, né? Não quer, a mulherada está rindo, né? Ela está lá com 7 anos, ela quer meu bebê, é que eu estou meio desatualizada, tá, gente? Quer com uma madeira, aí tem o filho, dá para outro segurar, não quer trocar, aí quando vai ficando marzinha, quer a Barbie e o Ken, né, que fala, a Barbie e o Ken, porque quer lá, ficar no namorinho, aí casa, antes, quando está namorando, até quer namorar, mas aí casa, depois não quer nem namorar, nem fazer nem a melhor parte, porque a melhor parte fica no casamento, não fora do casamento. Aí casa, desconstrói tudo. Uma coisa que está desde criança, porque é instintivo, o que o mundo está tirando, porque aqui a gente está lendo, não imite o comportamento, porque o mundo, o que ele quer fazer? Ele quer tirar esses valores, esses princípios que está incutido em nós. O homem ganha um carrinho, ganha moto, quer ir sair correndo, faz aqueles obstáculos, né, para subir, aí casa, ele não tem mais sonho, ele não projeta, ele não faz. Deus não criou a gente com a eternidade dentro de nós? Deus criou a gente com necessidade de cuidar da família, cuidar do marido, e a mesma coisa o homem com a necessidade de ser cuidado e cuidar da esposa. Isso está dentro de nós. Nós não podemos desconstruir aquilo que nós sonhamos. Aí casa, parece que tudo perdeu valor, porque você não está valorizando. Aquilo que você não valoriza não tem valor, mas aquilo que você valoriza tem seu valor. Faz quanto tempo que você não olha o seu álbum de casamento? Quanto tempo? Ai, não quero olhar, porque vai mostrar a barriguinha que está hoje, né?
Os cabelos brancos que apareceram. Pega aquela foto feia minha aí, gente. Aquela foto de vez em quando vocês já têm aí, eu sei que vocês têm, então pega aquela foto. Você sabe por que eu gosto de olhar aquela foto? Eu não gosto de me ver, que eu estava feio para chuchu. Mas como eu brinco sempre, para a época o padrão era bom. Olha lá, ó que top, ó. Não, já não precisa gozar assim, não. É que você não falou, eu vou mostrar, mas não pode rir. Não precisa... Uma criança, né? Escutei alguém falar uma criança. Só a capa da espingarda. Olha, foi uma criança mesmo. A mãe e o pai dele teve que assinar para ele casar. Você sabe por que eu gosto de olhar essa foto? Eu não gosto de me ver, não. Eu era bonito para a época, né? Mas hoje, como eu evoluí, eu vejo que eu estava feio para chuchu. Mas porque eu gosto de olhar para a Liliane. Porque me traz boas memórias. Eu gosto de olhar porque eu volto o sentimento que estava quando eu tomei essa decisão. Então, tem memórias que são boas. Eu gosto de olhar. Por que nós nos unimos? Que sentimento eu tinha por ela nesse momento? Eu olho para ela com essa cara de menininha. Eu gosto. Isso faz bem. Então, às vezes nós precisamos pegar e voltar lá atrás. Espera aí. Eu lutei tanto, sonhei tanto. Espera aí, o que mudou? O que nos uniu, E eu vou te falar, sabe o que mudou? Mudou justamente essa falta de empatia. De respeitar, de valorizar o que é importante para o outro. Tem uma coisa que a gente fala muito entre nós e nós ensinamos isso. Ela vive os meus sonhos e eu vivo os dela. Ela me apoia nos meus sonhos e eu apoio ela nos dela. Por quê? Tem coisas que são importantes para mim, eu preciso do apoio dela. Mas tem coisas que são importantes para ela, eu preciso apoiá-la naquilo que é importante para ela. Então, quando nós nos apoiamos nos sonhos um do outro, nós estamos nos fortalecendo. Não é verdade? Eu estou feliz porque ela me apoia nos meus sonhos. Ela está feliz porque eu apoio nos sonhos dela. E isso é maravilhoso. Então, nós não podemos ser pessoas de difícil convivência, cada pessoa difícil. Você sabe... E lembrando que aquele sim que você falou perante o juiz ou perante um pastor, foi o sim para tudo, viu? Sim, vou estar com você na dificuldade, sim para os seus sonhos. A gente tem que estender esse sim para todas as áreas, com bom senso, eu estou falando, tá? Porque você não vai dar o sim de Ananias e Safira, né? Compactuar com o erro do outro. Mas para construir uma vida. E não é fácil, não foi fácil, mas uma das coisas que a gente sempre deixou de lado, o orgulho e o egoísmo. Não é do meu jeito. Ou quando vinha alguma dificuldade, que eu lembro, eu estava lembrando isso hoje, eu acho que, eu não sei se você lembra, toda vez que a gente brigava, né, que a maioria das vezes era ciúmes, eu gosto de enfatizar isso. Essas mulheres confundem cuidado, proteção com ciúmes. Não é verdade? Homens, isso não é cuidado, não é proteção? Era muito purinha, era muito inocente, ó, cuidado. Não, mas eu entendi isso, eu confesso que eu entendi. Mas eu lembro... Quantos amigos? Homem, vem cá. Levanta a mão os homens. Ele não está deixando eu falar. Quantos amigos você tem quantos amigos você já teve que se uma moça sorrir para ele e dizer bom dia, ele já está dando em cima de mim? É verdade ou não é? É mente poluída ou não é? Então, às vezes a gente queria proteger dessas coisas, né? Porque a gente já tinha amigo, né? E isso eu estou falando, está dando em cima, porque às vezes o vocabulário era bem, né, chulo. Por quê? Simplesmente pela educação de uma pessoa, simpatia de uma pessoa. A mente do cara é poluída, não tem limite. Então, às vezes, a gente queria proteger dessa malícia que existia. E a gente, mulher, vamos falar a verdade, são uns, desculpa falar desse jeito, tá? Mas são uns tontos, né? Porque tá achando que tá com a bola toda, né?
infelizmente, eu demorei anos para entender isso. Mas hoje está complicado, tá? Hoje realmente está complicado. Hoje o mundo está de ponta cabeça. Não, eu falo o seguinte, mulheres. Primeira coisa, você tem que saber quem você é em Cristo. Uma mulher de Deus, comprometida ou com Deus se você é solteira, porque a Bíblia mesmo fala que os solteiros cuidam da obra. Então, você tem um casamento genuíno, exclusivo com Deus. Se você é casada, você dá satisfação ao seu marido, aos seus filhos e à sociedade, sim. Você deve, sim. Você tem que ter integridade. E uma coisa, nós não temos que ter fortaleza, não temos que ter muros, temos que derrubar. Essa é uma parte da pregação de hoje. Mas, tanto homem como mulher, você tem que se blindar. Que jeito? Tem que colocar muros de divisão. Tá? O bispo está falando aí, vamos falar mulher. E, infelizmente, hoje a ameaça não é só mulher e não é só homem, né? Tem aquele que está no meio termo. Você tem que colocar limites. Você tem que ter o seu não e se posicionar. Porque na primeira tentativa você tem que falar, não, o meu negócio com você é negócio. Você está ultrapassando o seu limite. Ou se precisa até cortar o vínculo. Tá? Isso é necessário. Até para evitar isso que o bispo está falando. Nós temos que nos blindar. Você tem Deus, santidade. Tá? Nós estávamos falando hoje que Jesus está para voltar. Os sinais cada vez mais estão ficando mais latente, mais forte e real. Tá? Nós esperamos a nossa eternidade, não esperamos? E para muitos, a nossa eternidade já começou. Ainda eu brinquei com a pastora assim, a minha eternidade já começou. Eu sei que eu vou para a glória. Pode ser que a igreja vai ser arrebatada, eu não vou ver, nem vou descansar. Jesus pode me chamar. Então, a minha eternidade já começou. Então, como o diabo ele veio desestruturar a sociedade, porque quer desestruturar a igreja, ele quer desconfigurar casamento, porque desconfigurando o casamento, desconfigura a igreja. Então, eu tenho que me blindar. Colocar limites, me posicionar. Hoje eu entendo, eu demorei mais de 15 anos para entender isso. Hoje eu entendo, entendeu? Eu tenho liberdade, tanto da parte dele que ele fica confortável, mas eu já sei me posicionar. Não que eu não sabia, mas hoje eu tenho uma mentalidade diferente e não tem espaço. Eu sou de Cristo, eu sou uma mulher de Deus, eu faço questão de mostrar que eu tenho uma família constituída, que eu sei que eu sou, e aqui não tem liberdade. Você tem que agir da mesma forma. Se estão confundindo, você vai colocar a pessoa no lugar. E isso é homem e mulher, casados ou solteiros. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Se guarde para o seu cônjuge e se guarde o seu corpo para estar na glória eterna. Então, é necessário viver essa vida santa. A gente tem que ser puros como ovelha, mas nós temos que ser astuto como a serpente. Nós temos que estar com os olhos santos, mais atentos. Nós temos que estar ali mansos, mas preparados para guerrear. Tá? Nós temos que guardar. E isso, além, tá? Porque eu fui entendendo com o passar dos anos isso, mas foi base de muita oração. Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com isso. Eu preciso de sabedoria para lidar com isso. Porque se ele estava inseguro, não é que eu não dava segurança, não é que eu dava insegurança. Eu entendi que eu precisava dar segurança para ele. E foi aí que eu fui ditando essas regras. Eu tenho que dar satisfação. Eu vou evitar sair sozinha, até porque é uma proteção para mim. Onde eu vou estar minha filha, entendeu? Já vê que eu sou uma mãe. E eu, vou tal lugar. Isso, Deus foi me dando essa sabedoria para trazer tranquilidade. Você sabe, deixa eu falar uma outra coisa muito importante. É muito comum nós atendermos pessoas. Agora, recente mesmo, chegou um caso bastante grave, que o pai ofende, agride, xinga a esposa de uma forma muito desrespeitosa. E o que está acontecendo? O filho
faz a mesma coisa. Por quê? Porque vê o pai fazendo da mesma forma. Qual é o problema disso? Imagine um filho desrespeitando, xingando ou agredindo uma mãe. Tem jeito de uma criança como essa crescer e ser um homem bem-sucedido na vida? Tem jeito de ser feliz? Está rompendo e quebrando o primeiro mandamento com promessa. E o pai vai carregar essa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu vejo as brincadeiras que eu faço, que eu fiz uma vida toda com a Liliane, e como eu chamo a Liliane na particularidade, e com eles, eu vejo muitos deles, principalmente o Vitor, usando até as mesmas expressões que ele me viu fazendo muitas vezes com a mãe, com ele, com forma carinhosa, assim como tem aqueles que estão agindo de forma desrespeitosa, agredindo, desrespeitando os pais por conta do péssimo exemplo que está dando como pai, como mãe, como marido e como homem ou como mulher. Então, o que nós precisamos entender com isso? Muitas vezes nós crescemos em um lar que foi esse padrão. E nós precisamos quebrar essa mentalidade. Ter superação. Um lar de pais desequilibrados, um pai desequilibrado, uma mãe desequilibrada, e a gente não sabe por que eu falo isso, por que eu ajo assim. Muitas vezes, eu já falei sobre isso, que até a gente reprovando muitas coisas, a gente pode se pegar repetindo os mesmos erros. E isso é extremamente prejudicial. Deixa eu falar uma coisa muito importante, isso é muito sério que ele está falando, que às vezes o comportamento de uma criança nada mais é que o reflexo do comportamento dos pais ou de um deles. E eu atendi há pouco tempo uma mãe, e aí ela foi expressar que os filhos estavam sentindo a rejeição de tal pessoa. Você acha que uma criança tem essa capacidade de ter esse discernimento no caso de uma rejeição entre linhas? Eu, na hora, claro que é o Espírito Santo que dá essa direção, eu falei, chega, para. Primeira coisa, você reclama de tal pessoa na frente dos seus filhos? Na hora, eu falei, então, você está preparando os seus filhos de forma diferente do que a Bíblia fala. Os olhos não estão bons e está deixando descer para o coração. E é algo que você está imaginando ou, às vezes, até pode estar vivendo. Eu falei, chega, para. Primeira coisa que você faz é entrar no carro e já vai reclamar na frente dos filhos. Ou exemplo. Pais que falam mal de pessoas. Primeiro que eu não devo falar mal de ninguém. Mesmo na ausência do filho. Dirá na presença dos filhos. Eu falei, eles são puros. É o solo daquela passagem que quando joga a semente, que são 4 tipos de solos, são corações com terra boa. Criança tem um coração terra boa. Olha a semente que você está lançando. Vai crescer o quê? Que homens e mulheres vão se tornar. O mundo traz dificuldade, o mundo traz perseguição, e tem coisas que acontecem só na nossa cabeça. Então, temos que criar nossos filhos com coração bons e olhos bons. E, graças a Deus, essa mãe entendeu a mudança de comportamento, porque houve uma mentalidade de superação, e agora acabou. Não se conversa mais, não se fala. Mas imagina que lar que é esse.
Não se fala, nós temos que mudar o comportamento para transferir, porque o comportamento ruim contagia, dirá o comportamento bom. É muito mais. Eles vão fazer aquilo de bom que você está fazendo. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Só vou ler alguns versículos com você. Ezequiel diz assim, ó: quão fraco é teu coração. Coração quer dizer mente. Diz o Senhor Jeová: fazendo tu todas essas coisas, obra de uma meretriz imperiosa. Ou, lê só essa primeira parte aqui comigo. Como você tem pouca força de vontade. Então, ó o que diz, ó: como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano. Quando você faz todas essas coisas agindo como uma prostituta descarada, ou seja, que se vende por nada. Não, nós não podemos, nós temos princípios, nós temos valores, e para mudar, para superação, nós precisamos ter força de vontade. Eu não quero ser mais essa pessoa. Eu não quero pensar da mesma forma que eu tenho pensado. Não quero ser o mesmo homem, não quero ser a mesma esposa, não quero ser o mesmo pai, não quero ser a mesma pessoa, o mesmo profissional. Por quê? Leia comigo, diga comigo: cantem e alegrem-se os que amam minha justiça. Digam continuamente, diga: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Diga assim, ó: Deus ama a minha prosperidade. Então, mas se Deus ama a minha prosperidade, por que eu não prospero? Em tudo e em todas as áreas. Eu preciso, assim como a gente faz calo na mão, faz calo na mente, faz calo no cérebro, que eu quero mudar. Vou pensar certo. Diga comigo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Espera aí, se o Senhor é o meu pastor, não pode me faltar paz, alegria, não pode me faltar provisão, não pode me faltar amor, união, nada. Harmonia no meu lar. Não pode faltar nada. Eu aprendi uma coisa. Eu tinha muita coisa para falar aqui com vocês. Eu aprendi uma coisa. Isso é uma das coisas mais importantes. Lê só isso aqui, ó. Mentalidade. Tudo está aqui, ó. Na mudança de mentalidade. Na mudança na maneira de pensar. Nós mudamos tudo, somos transformados através, a nossa vida é transformada através da mudança da mentalidade. Sabe aquela palavra que nós falamos continuamente? Diga: metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade, transformação de mentalidade. Então contou uma parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Diga a palavra comigo: corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra inutilmente? Quer dizer, eu preciso ter cuidado, porque algumas coisas que a gente mantém na vida são figueiras inúteis. Tem algumas atitudes, hábitos, comportamentos que nós mantemos, comportamentos nocivos, um estilo de vida errada, que são figueiras inúteis. Tem que cortar isso. Ó, comportamentos nocivos. Corta, que é uma figueira inútil. Eu poderia falar assim: você quer realmente vencer? Você quer realmente uma vida transformada? Cuidado com o último versículo que eu li. O Senhor pode olhar e falar assim: sua pouca força de vontade não deixa isso acontecer.
E se eu tenho pouca força de vontade, a responsabilidade não é de Deus, é minha. Eu que não estou colocando a força necessária para que essa mudança aconteça. Respondeu o homem: Senhor, deixe por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corta. Olha, corta. Quem quiser amar a vida e viver, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, diga comigo: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste do mal e faça o bem, busque, diga comigo, busque a paz, com perseverança. Hoje eu falava uma coisa para a Liliane, eu falei, a gente conversava, eu falava assim, poxa vida, as pessoas, elas lutam tanto para se casar e querem ser felizes, e por que que depois põe tudo a perder? Sabe o que acontece? Deixa ir longe demais. Deixa o negócio tomar proporções e longe demais, mantendo um orgulho desgraçado que está matando, arruinando, para depois chegar no final, pagar um preço alto e mudar. Mas não precisava disso. Não precisava disso. Então, tudo que nós estamos, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Diga comigo, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Meu Deus, olha, será que eu não estou praticando o mal, de repente, começando até praticando o mal em relação aos meus, os da minha casa, da minha família? Será que, sabe quem conhece a minha melhor versão? Talvez vocês olhem para mim e dizem assim, poxa, o bispo é um homem de Deus, uma pessoa muito bacana, o bispo é, como muita gente fala, o bispo é acessível, o bispo é isso e aquilo. Não, a minha melhor versão, quem conhece é eles. Porque eu sou com eles. Eles conhecem a melhor versão. Vocês conhecem, vocês não convivem todos os dias comigo. Mas a minha melhor versão eu dou porque, se eu tiver oportunidade, muitos de vocês sabem que eu gosto, seja homem, seja mulher, eu sou carinhoso, eu sou amoroso, eu me sinto pai de vocês, eu não tenho problema nenhum, tem pessoas aqui, mesmo homens, que eu sou carinhoso, eu abraço, eu dou um beijo no rosto, tem gente que me beija, tem gente que eu beijo de forma carinhosa, mas eu faço o mesmo com a minha família todos os dias. Mas você é um só em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque, senão, nós seremos aquilo que a Bíblia, que o Senhor Jesus abominou, o hipócrita. E nós não podemos ser hipócritas. Quem está entendendo, por favor? Nós temos responsabilidades muito sérias. Mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar, diga comigo, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós um dia vamos prestar conta diante de Deus, não vamos? Sim ou não? Você sabe que todos nós vamos prestar conta. E nós vamos prestar contas das nossas ações, das nossas atitudes. Quando eu chegar diante do Senhor, o que nós vamos apresentar? O que eu vou apresentar? O que você vai apresentar? Talvez, é o que eu disse outro dia, às vezes você pode ser uma esposa, uma mãe, tão poderosa que você não tem noção do bem que você está fazendo a milhares de pessoas. Como disse, minha mãe, talvez ela não tenha nem a noção do quanto ela abençoou a vida de tanta gente. Minha mãe está no anonimato, vocês não conhecem. Conhece de ouvir falar, talvez não, muitos nunca nem viram a minha mãe. Só que ela vive uma fé épica. As suas ações que são feitas no secreto,
impactam não só milhares de pessoas, mas gerações futuras. Quem estava aqui segunda-feira? Então eu vou fazer um resumo. Será que muitos não é um Agar? O que quer dizer Agar? Está fugindo. Fugindo do quê? Fugindo de algo que precisa enfrentar, de algo que precisa resolver, de algo que precisa encarar. Está fugindo e não sabe para onde está indo. Não pode ser um Agar. Talvez muitos estão como Terá. Começa, mas não dá continuidade. Vive muitos anos e não fez nada. Porque parou no meio do caminho. Porque parar é um problema. Inclusive, quando eu falo de parar, eu estou falando de boas ações. Eu comecei a fazer, depois eu parei. Eu comecei a agir certo e depois eu parei. Terá nunca chegou em Canaã, porque parou no meio do caminho. É conhecido como um desistente. Então não adianta fugir. Diga comigo, eu não posso fugir. Eu não posso parar. Sabe o que é fugir? Muitas vezes nós precisamos ter uma conversa séria e nós não temos. Porque eu estou fugindo dessa conversa. Eu só estou adiando as minhas bênçãos, adiando um futuro poderoso. Eu estou adiando, estou retardando, atrasando as minhas bênçãos. Sou um Terá, estou parando. Ou posso ser um Ló. O que Ló fez? Tomou uma atitude fora da direção de Deus, pagou um preço alto, perdeu os bens, perdeu a família, perdeu tudo. Eu posso ser um Esaú. Do que está me valendo essa família? Do que está me valendo essa unção? Do que está me valendo? Porque ele era o herdeiro, o primogênito, tinha direito de herança dupla, o direito da bênção do Senhor sobre a sua vida, o direito de liderança da família, mas a atitude precipitada fez com que ele falasse simplesmente assim: do que está me adiantando essa primogenitura se eu estou quase morrendo de fome? Por causa de prazer imediato. A gente pode tomar muitas decisões loucas na vida por causa de prazer imediato. Você sabe por quê? Quem já ouviu falar hedonismo? Quem já ouviu falar? Ou uma pessoa hedonista. Hedonista ou hedonismo é a pessoa que vive em busca de prazer só imediato. Esquece o resto. E por que de onde vem a origem dessa palavra? Vem de Esaú, por causa do prato de lentilha, que ele trocou a bênção por causa de um prato de lentilha. Quer dizer, um momento de precipitação, de estar morrendo de fome, trocou a bênção, trocou a unção, trocou a herança por algo que ele ia ingerir, e daqui 12 horas mais tardar, ele estava eliminando essa porcaria. Só que a escolha dele alterou o futuro dele. Nós precisamos ser um Jacó. Não foi perfeito, mas eu não vou ser mais um enganador. Eu quero a tua bênção sobre a minha vida e eu vou lutar. Ainda que esteja doendo, ainda que o Senhor tenha tocado, deslocado a minha coxa, está doendo, eu estou ferido, mas eu não paro, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Uma vez eu fiz uma pregação, que Jacó, ele trabalhou por Raquel, pagou um preço alto por Raquel, e quando chegou o dia do casamento, entregaram Lia para ele. E aí, o que significa isso? Você paga um preço tão alto para estar com alguém, a mesma coisa de eu ter pagado um preço tão alto para casar com a Raquel, porque é essa que eu conheci, eu amei, quando eu me caso, eu acordo com outra pessoa. Não é mais a Raquel, agora é Lia, mudou. Esse é um dos problemas nos relacionamentos. Mudança. Eu mostro a minha melhor versão no namoro e no noivado, aí depois, na hora que eu me caso, eu mostro a pior versão. Esse é o problema. Mas a pessoa se apaixonou por quem? Por aquela que é a melhor versão. Quem está entendendo, por favor? Eu preciso ser um Isaac, que cava, e cada lugar que cava, jorra a bênção. Porque eu confio no Senhor. Eu não vou parar de cavar, ainda que estejam querendo entulhar os meus poços, eu não paro de cavar. Porque eu sei que aonde eu cavar vai jorrar a bênção sobre a minha vida.
Eu creio na bênção do Senhor. Eu confio na palavra do Senhor. Diga essa palavra comigo. Eu confio na palavra do Senhor. Às vezes não é fácil. Mas como é que eu sei que vai se cumprir? Eu preciso confiar na palavra. Entendeu? Eu preciso confiar na palavra. Eu preciso confiar. Diga comigo, eu preciso confiar na palavra. Porque se você não confiar na palavra, você vai fazer do seu jeito. E aí você vai querer produzir o seu milagre e vai dar errado. Aí você pode fazer igualzinho fez Sara. Acho que está demorando, então eu acho que eu vou produzir o meu filho por intermédio da minha serva. Aí, deu no que deu. Não tem como dar certo. Vai dar errado. Então eu preciso confiar no Senhor. Preciso confiar na palavra. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se de algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Deixa Deus esclarecer. Tão somente vivamos, diga comigo, de acordo com o que já alcançamos. Espera aí, tem coisas que nós já aprendemos, tem coisas que nós já alcançamos, tem coisas que já fomos ensinados, então eu vou viver de acordo com o que eu fui ensinado. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Ó meu santo e poderoso Deus. Senhor, eu oro com todas as pessoas que estão conosco nessa noite. Que nós possamos, Senhor, nessa noite, romper, desenvolver a mentalidade de superação. Nós podemos crescer, nós podemos evoluir, nós podemos melhorar, nós podemos desenvolver o prazer de estar em família, cultivar esse desejo, esse prazer de voltar para casa. Que coisa gostosa. Gosto de trabalhar, gosto da minha profissão, dou o meu melhor, mas quando eu cumpro com as minhas responsabilidades, o que eu mais quero é voltar para casa, é estar em casa com as pessoas que eu amo, com os maiores tesouros que o Senhor nos deu, que é a nossa família. Que nós possamos desenvolver, Senhor, aprender a escala de valores, porque o que nós valorizamos se valoriza, e entender e discernir que o que é importante para mim talvez não seja tão importante para o outro, mas eu preciso respeitar. E aquilo que talvez é tão importante para o outro não seja tão importante para mim, mas eu preciso honrar e valorizar. Senhor, nos ajuda a desenvolver a empatia. Nos ajuda a construir, Senhor, as ações do cotidiano. Não só aquelas ações esporádicas, que são aqueles momentos que criam memórias, mas aqueles do dia a dia, do cotidiano, que constrói de verdade a família. Não é só aquela viagem. Se não é porque não temos dinheiro para viajar, que não vamos desfrutar de momentos especiais e criar boas memórias. Que possamos criar no dia a dia. Que possamos, Senhor, sermos radicalmente leves. Pessoas que tiram o peso de tudo e não aquelas que colocam o peso em tudo. Que nós possamos trazer leveza para os nossos lares. Ser aquela pessoa que alivia, que tira o peso e que não coloca o peso. Nós queremos, Senhor, nós queremos crescer, passar por essa renovação da mente, essa transformação. Então eu quero pedir agora, abençoe as famílias, abençoe, Senhor, abençoe as famílias que aqui estão e abençoe aqueles que estão aqui só lutando pelas suas famílias. Abençoe, meu Pai, aqueles que estão
lutando, sonhando, orando, profetizando, porque deseja e sonha em construir a sua família, Senhor. Que esses ensinamentos entrem nos corações, ó meu Deus, que sejamos famílias diferentes, meu Pai, famílias que as pessoas olhem e vejam o Senhor, que aqui tem uma família ungida, uma família consagrada, um relacionamento santo, ó meu Deus, abençoado pelo Senhor. Abençoe, meu Pai, abençoe os pais, ó meu Deus, que os pais sejam a reverência para os filhos, que os pais sejam os grandes exemplos para os seus filhos. Muitas vezes, Senhor, é muito fácil nós presentearmos, é muito fácil tirar e comprar um presente. O difícil é dar de nós, é nos doarmos. O difícil, Senhor, presentear talvez até seja fácil, mas quando nós nos doamos, nós estamos celebrando o relacionamento, nós estamos celebrando a nossa família. Então que nós sejamos pessoas que celebram a família, Senhor, não simplesmente que presenteie a família para suprir a sua ausência, mas que nós possamos celebrar, meu Pai, cultivar momentos maravilhosos em família. Abençoa, Senhor, fala aos corações. Não é porque ela foi criada num lar disfuncional, que o pai era disfuncional, que a mãe era disfuncional e aprendeu, Senhor, no ambiente disfuncional, que ela precisa ser uma pessoa disfuncional ou ter um lar disfuncional. Não, ela pode fazer tudo diferente, Senhor. Que o lar dela seja um pedacinho do céu, que a família dela seja uma família modelo, uma família exemplo, Senhor. Oh meu Deus, coloca amor nos corações, coloca amor nos corações, Senhor, coloca amor nos corações. Não vale a pena ficar discutindo, perdendo tempo, brigando por pequenos poderes. Quem tem razão? Oh meu Deus, não, nós não queremos razão, nós queremos viver em paz, viver em amor, viver em união. Nós precisamos, Senhor, dar a nossa melhor versão para a nossa família. Nos ajude a dar a melhor versão para os nossos. Que eu seja, meu Pai, a melhor versão de homem para os meus. Que a minha melhor versão, que os homens que aqui estão, Senhor, dê a sua melhor versão, meu Pai, a sua família. Que as mulheres dê a sua melhor versão, a sua família e não as pessoas de fora, Senhor. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos para que nós possamos acertar e não errar mais. Sim, meu Deus, Senhor, que nessa noite cada um, meu Pai, saia daqui comprometido, Senhor, em fazer a diferença, não ser a mesma pessoa que entrou. Meu Pai, que cada uma de nós, mulheres, mãe, esposa, Senhor, filhas, que saiam daqui comprometidas com essa meta de ser a melhor versão para os seus familiares. Senhor, que essa palavra venha penetrar, incomodar, Senhor. Que hoje ela saia daqui falando que é o último dia dela, que ela não vai gritar, que não vai cobrar, que ela vai tirar o peso de todas as situações. Senhor, que este homem saia daqui, Senhor, comprometido, determinado, com a decisão de ser um marido, meu Pai, que ele lá, meu Pai, no dia que falou sim, que ele vai ser esse esposo, meu Pai, que ele vai ser esse pai, esse filho, porque, Senhor, pais desprezam os filhos e filhos têm desprezado, Senhor, os seus pais. Mas que essa palavra, meu Pai, incomode. Meu Pai, que cada um saia com a decisão aqui, meu Pai, de ser a melhor versão dentro de casa, no trabalho, por onde passar. Senhor, porque não aceitamos, Senhor, ser como o mundo, meu Deus. A diferença, meu Pai, não está somente de vir à igreja e cultuar, mas não, Senhor, levar esse cultivo para dentro de casa. Cuidar, Senhor, da família. Senhor, ser realmente a luz que brilha. A luz que brilha dentro do lar, que é para onde vai, meu Pai, faz a diferença.
Senhor, restaura os casamentos, muda a mentalidade. Senhor, a palavra foi pregada, mas só o Teu Espírito Santo possa fazer a obra. Senhor, quebrando estes corações, quebra-nos, Senhor, e nos faça de novamente, Senhor, um vaso de honra, um vaso, meu Pai, que realmente glorifica o Teu nome. Senhor, que realmente cada um, começando aqui do altar, meu Pai, da minha vida, do meu marido, Senhor, que possamos fazer a diferença para este mundo, que possamos impactar uma geração caída, que possamos impactar uma geração que realmente precisa do Senhor. Meu Deus, faz a obra nessa noite, que corações sejam inquietados, que corações sejam balançados. Meu Pai, restaura, meu Pai, restaura o amor, o respeito. Senhor, assim sabemos, meu Pai, que vamos glorificar o nome do Senhor. Meu Deus, faça a diferença, para que possamos fazer a diferença, meu Pai. Faça uma obra nessa noite, transforma. Senhor, a nossa oração nessa noite é para essas famílias, meu Pai, que possam se despertar, porque um Pai amoroso, que deu seu Filho para morrer por nós, para nos darmos, Senhor, o melhor, Senhor, a coroa da vida. Então, Senhor, o mínimo que nós podemos fazer para nossas famílias, meu Pai, é dar a nossa vida em vida para eles, dando o melhor. Senhor, eu peço, eu clamo, Senhor, e eu abençoo. Eu quero abençoar, juntamente com o meu marido, a cada família aqui nessa noite. Que haja restauração, que haja transformação, a mudança de mentalidade, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, rompimentos aqui hoje. O rompimento da mentalidade velha e a renovação que nasça uma mentalidade renovada, para que ela possa desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Abençoe, Senhor, abençoe os solteiros, abençoe aqueles que estão aqui lutando pela sua casa sozinhos, abençoe, meu Pai, aqueles que sonham com a sua família, abençoe aqueles que já têm a sua família, para cuidar da sua família com amor. Abençoe, Senhor, abençoe os projetos de todos para esse ano. Que esse ano seja um ano glorioso, um ano poderoso, um ano de crescimento, um ano de crescimento explosivo, de rompimentos, de grandes avanços, de grandes progressos, Senhor, na vida de cada homem e cada mulher que aqui está, Senhor. Abençoe, Senhor. Quero que você levante o teu propósito, por gentileza. Eu quero abençoar e concordar com as tuas vitórias, concordar com a materialização dos teus projetos. Eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, tudo que você colocou nesse projeto, que você cresça como nunca espiritualmente, que a sua casa, a sua família, que a presença do Espírito Santo esteja no seu lar, que o amor reine, que a união, a cumplicidade, em nome do Senhor Jesus, ela reine no seu lar, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida e declaro você cheio de saúde, cheio de energia, cheio de sonhos, cheio de projetos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus uma mente renovada. Eu abençoo os teus negócios, eu abençoo o teu trabalho, a obra das tuas mãos. Eu abençoo, declarando que aonde você entrar, você será bendito, abençoado. Tudo que você fizer, tudo que você colocar nas suas mãos, que você cresça, que você prospere, que você avance de forma poderosa, milagrosa e sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu abençoo. Nós oramos por todas as pessoas que aqui estão, que a mensagem, que nenhum de nós sejamos como a tua palavra diz, ouvintes esquecidos, que sai pela porta da igreja, já não se lembra de mais nada. Que nenhum de nós sejamos como uma cisterna rachada, que por mais que se jorre lá dentro, ela não retém nada. Não, Senhor. Que nós possamos ser como aquela terra em que o Senhor semeou a semente, e ela deu fruto de 30, 60, 100 vezes mais.
Que não sejamos a figueira que está ocupando o lugar inutilmente. Não, que o Senhor encontre frutos em nós, Senhor. Frutos poderosos, que nós possamos dar frutos poderosos. É o que eu declaro, Senhor. Eu abençoo, profetizo as vitórias e declaro realmente que 2023 seja um ano de governo, de autogoverno, de autoliderança, de conquistas, de avanço, de progresso. O melhor ano da vida de cada um que aqui está até então, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, declaro os solteiros casando. Prepara, Senhor, que saia daqui casamentos maravilhosos, poderosos, ungidos. Eu profetizo, Senhor, filhos nascendo, a família crescendo, bênção, Senhor, sendo derramada sobre o teu povo. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Para Jesus.